Boa noite, oi meninas, oi meninos, se é que tem alguém, eu sempre digo isso, né? Mas eu sei que a maioria realmente das minhas seguidoras são as meninas. Oi, tudo bem? Como é que vão? Vou esperar um pouquinho as pessoas chegarem, porque live a gente tem que ser bem pontual, né? Afinal de contas, tem que respeitar quem se prepara para o horário para poder estar aí ao vivo, não perdendo nada, desde o começo, né? Que quer saber um pouquinho mais a respeito do tema da live. Então, oi Miriam, tudo bem? Então, boa noite a todo mundo que está chegando. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Que Deus me colocou novamente aí com essa condição, né? Essa possibilidade, melhor dizendo, de estar aqui hoje falando mais um bocadinho com vocês, passando um pouquinho mais de informações a respeito de um tema que eu sei que todo mundo adora, né? Eu já fiz essa live antes, já há um tempo atrás, acho que foi lá para abril do ano passado, se eu não me engano. Mas assim, as perguntas que eu tenho sobre essa questão dos carboidratos, a dúvida com relação ao consumo deles, o problema da compulsão por carboidratos é tão grande, né, que eu resolvi fazê-lo outra vez, até porque quando eu fiz, como eu também disse na live da semana passada, eu não gravei no YouTube. E como agora a gente tem essa possibilidade, tem muitas pessoas que gostam de ir lá no YouTube, não conseguem ver, né, no dia, no horário, e aí vão lá e elas conseguem ver a hora que elas querem, né? Então, por isso que eu resolvi fazer também a live da compulsão por carboidratos, que é a live de hoje, novamente aqui. Oi, Marcos, tudo bem? Meu maridão aí, que deve estar me esperando, já já tô aí, tá? Primeiro eu vou falar com essas meninas, e hoje em especial eu vou falar para vocês que é um dia muito difícil para mim. Mas eu considero todas vocês, desde o tempo que eu tô aqui, semanalmente, conversando com vocês, já como se fosse íntimas minhas, né? Eu tenho muitas seguidoras aí que eu vejo com muita frequência, todo dia, me questionando, ou me elogiando, me dando uma palavra de conforto, de carinho, de agradecimento, de gratidão. E realmente a gente vai cada vez mais, tipo, conhecendo as pessoas, sabendo o quanto a gente significa na vida delas, pessoas de longe que eu nem conheço. Então eu só tenho a agradecer realmente a todas vocês, mas eu vou compartilhar esse meu dia hoje com vocês, né? Porque eu acho que é muito legal essa franqueza, né? A gente ser franca, ser sincera. Não é nada fácil hoje esse dia, porque é o primeiro dia que eu tô sem minha mãe para comemorar o aniversário dela, junto comigo, como eu sempre fiz desde que nasci. Então, eu tenho que me conformar, a vida é essa, mas eu procuro, quando a gente passa por esses momentos difíceis e a perda de pessoas que a gente ama é um desses momentos, poder ocupar a cabeça da gente com aquilo que a gente mais gosta. Então hoje eu me dediquei demais ao meu trabalho e estou me dedicando agora a vocês, né, a fazer essa live semanal, que é uma coisa muito importante para mim. Eu sei que para muita gente que não tem acesso ao profissional, ao nutricionista, não tem condições de ir ao nutricionista. Então, por isso que eu resolvi fazer justamente no dia de hoje, tá? Então, eu estou compartilhando esse momento especial e bem íntimo meu com todas vocês. E agradeço muito tudo que eu tenho recebido em troca desse meu trabalho, desse meu serviço, dessa minha informação que eu passo semanalmente para vocês, né? De toda essa gratidão e reconhecimento. Tá bom, gente? Então, uma homenagem especial hoje para minha mãe que tá lá em cima, tá? E eu sei que ela tá agora me vendo como ela sempre faz, me protegendo, me iluminando, a minha e a toda a minha família, né? Sei que ela tá num lugar maravilhoso, muito melhor que a gente aqui, tá? Um beijo grande, mãe. Bom, então eu quero começar respirando fundo, né? E falando para vocês que a live, então, o tema vai ser sobre compulsão por carboidratos. Primeiro, vamos pensar assim. Quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional e fitoterapia. E eu queria distinguir a diferença entre compulsão e vontade. A compulsão é uma maneira da gente não ter controle, na verdade, né? É um comportamento descontrolado que nos leva a gente comer determinadas coisas
sem a gente perceber, sem a gente ter um autocontrole do que está comendo, a quantidade que está comendo, como está comendo. É uma coisa voraz. É algo que é muito maior do que a gente. Então, a gente está fora, em algumas vezes, algumas situações, até do nosso controle. Então, às vezes, num momento até excessivo, ele se torna um transtorno alimentar, que é o transtorno do comer compulsivo. Agora, a vontade é aquela questão que você domina. Eu tô com vontade de comer doce. Ah, bom, agora pontualmente eu vou comer o doce. Então, eu vou pontuar esse momento e aí eu tenho mais controle daquilo que eu tô comendo. Então, é o de vez em quando, e quando eu como com controle. É uma vontade que eu tenho como tantas outras. Então, a compulsão é um movimento descontrolado e a vontade é um movimento controlado, vamos colocar assim. E por que eu tenho essa compulsão por carboidratos? A gente tem 7 principais causas que podem nos levar a isso. Quem são elas, as principais? A principal causa, oi Rodrigues, oi Paulinha, oi Sandra, olha quanta gente já aqui me vendo, que legal, gente. Oi Dani, boa noite de Londres, ai que linda. Eliette, um beijo para todas vocês, Verônica, Rosa Maria, Andréia, minha prima, um beijo grande, querida. Olha, Rodrigues aqui, Rosa Maria, e assim vai. Gente, muita gente, o nosso obrigado por compartilhar com a gente. Sinta-se abraçada. Ai, que lindo. Olha, tá vendo? Isso não tem preço, né? Todo esse carinho que vocês têm comigo, gente, é algo maravilhoso. Isso me enche de energia aqui para poder estar mais forte a cada dia. Então, veja, tem 7 causas principais que nos levam, então, a poder desenvolver uma compulsão por carboidratos. Então, não é algo inespecífico, né? Porque a transtorno de comer compulsivo é inespecífico, ele come de tudo muito. Agora, o de carboidrato, ele é específico e tem 7 causas. A primeira causa é emocional. Então, quando a gente tem picos de estresse é uma coisa. Agora, quando eu tenho estresse crônico, então eu tô todo dia estressado, todo dia eu tô ansioso, ou porque eu tô vivendo um luto prolongado, ou porque eu tô vivendo uma tristeza muito grande, ou porque eu tô muito ansioso com várias coisas que estão acontecendo na minha vida, no meu ambiente. Então eu tenho aquele estresse de trabalho, estresse na família, estresse no relacionamento, enfim, estresse com o filho, com o marido, com tudo. O que acontece? Eu tenho que meu cortisol, que é o hormônio de estresse, ele começa a oscilar demais, né? E nessa condição eu vou ter um movimento compensatório. Bom, já que tá tudo caminhando dessa forma, então eu vou comer. Por quê? Porque quando eu como o carboidrato especificamente, eu vou ter lá na minha região do cérebro uma condição de recompensa. Então, já que eu tô ansiosa, já que eu tô triste, já que eu tô muito alegre, uma coisa às vezes muito intensa, né? E aí eu dou esses picos de cortisol, eu vou ter muito mais vontade, às vezes até chegando a essa compulsão por carboidrato. Isso gerado, repito, por um descontrole de cortisol. Geralmente, gente, o cortisol, ele é o hormônio de estresse que tá alto de manhã, né? A gente acordar, a gente vai ter um pico maior de cortisol, que é pra gente dar um enfrentamento, a energia do dia, e depois ele desce. E aí ele vai ter uma leve alteração entre 16 e 17 horas. Quando a pessoa está emocionalmente abalada, quando ela está com descontrole nesse cortisol, o que acontece? De manhã ela nem tem muita vontade do doce, a menos que ela esteja com esse descontrole incrível, ela pode até levantar já com a vontade do doce, mas é mais raro. O que mais as pessoas referem é esse descontrole de cortisol que vai acontecendo ao longo do dia, e aí eu vou ter uma desregulação dele no período da tarde. E isso me leva a querer comer mais carboidrato, geralmente à tarde. Então vocês podem ver que a maioria das pessoas, isso eu digo que vocês também devem estar, às vezes, se enxergando dentro desse contexto. Então vocês regulam bem a alimentação, controlam bem a vontade do doce no período da manhã, no almoço, mas chega tarde, pronto, daí é um desarranjo total, né? Aí começa a descontrolar e querer comer esse doce de uma forma voraz. O doce, gente, o carboidrato, que pode ser o salgado e pode ser o doce. Não necessariamente, eu tô dizendo carboidrato que é só uma bomba de chocolate, ou que é só o chocolate, ou que é só um doce, um bolo, sei
lá, alguma coisa assim. Mas tem as pessoas que precisam do carboidrato salgado, que é aquela que quer o pão, que quer a massa, que quer o salgado mesmo, tipo uma coxinha, uma empadinha. Tudo isso vira glicose. E a partir do momento que vira glicose, que eu aumento meus índices de glicose e já tão alto, porque eu tenho até uma desregulação nesse cortisol, então eu vou ter mais produção de serotonina, de dopamina, e esses neurotransmissores que vão agir a nível cerebral vão me dar aquela tranquilidade, diminui a ansiedade, nem se for por um curto momento de tempo, né? Por um período muito curto. Às vezes eu tenho esse controle, eu diminuo essa ansiedade, não resolvi o meu problema, muito pelo contrário, porque na sequência disso eu vou ter o arrependimento. A maioria das pessoas se arrependem. Por que eu comi desse jeito? Por que eu não tive autocontrole quando eu fui comer? Quando ela vai ver, isso já aconteceu, ela já comeu, ela já engoliu, né? E aí vem a culpa, por que ela comeu? E ela não descobriu nesse momento qual é a causa que está levando a ela a ter a compulsão por carboidrato. Porque o mais importante é a gente sempre descobrir a causa, é puxar esse fio da meada, para a gente poder então se autocontrolar, resolvendo a causa, para poder controlar o cortisol que levou então a ela ter essa compulsão por carboidratos, principalmente nesse período da tarde. Tá? Então essa é a primeira grande justificativa que a gente tem, essa vontade, essa compulsão por carboidratos justamente nesse período da tarde, ok? Então nós vamos ter que controlar esse cortisol e eu vou explicar para vocês como nós vamos resolver isso. A segunda causa é o vício. Vocês sabem que o açúcar, ele é muito viciante. Ele vai, como eu falei para vocês, ele age a nível cerebral e tem esse efeito compensatório e também um efeito tipo opioide, né? É tipo uma droga mesmo. Então o açúcar vicia. Quanto mais vocês comerem açúcar, gente, mais vocês vão querer comer açúcar, mais dependente eu vou ficar do açúcar, né? Então esses alimentos a gente tem que começar a ter autocontrole, porque quanto mais eu como, mais eu quero comer. É como uma droga, como se fosse bebida alcoólica, como fosse o cigarro, qualquer coisa que age a esse nível, né? Nessa região cerebral de vício, de dar pra gente esses efeitos tipo uma droga mesmo. Outro grande problema que leva a gente a ter mais vontade de carboidrato são as dietas muito restritivas. O que eu vejo muito como erro aqui no consultório? O paciente, ele não come nada, né? Faz uma miséria de alimentação no café da manhã, economiza muito, faz exercício, malha, trabalha, tarará, aí chega no almoço também, ele come aquela pouquinho de coisa, mas daí chega à tarde e despenca. Despenca onde? No carboidrato. Gera compulsão por carboidrato. Então, dietas muito restritivas também vão fazer com que vocês tenham mais vontade de comer carbo. Porque carbo abaixa muito a glicemia. E o carboidrato, gente, chega uma hora do dia, a gente vai sentir falta dele, porque ele é o nosso combustível. E se vocês restringem demais o carboidrato, né, chega uma hora, teus estoques estão muito baixos, a glicemia está muito baixa, e aí o teu corpo vai pedir por um alimento energético, um alimento que vai te dar energia, um alimento que vai te dar disposição daquilo que você precisa. Aí, geralmente, sabe o que as pessoas fazem para inibir o gosto ou vontade do doce? Vão lá e tomam um cafezinho, e piora a situação, tá? Porque o café, ele vai desregular mais o cortisol e vai dar mais ainda vontade do doce, talvez, que vocês tenham. Então, cuidado com isso, tá? Então, dietas muito restritivas, jejum prolongado demais. Ah, bom, fiquei sem almoçar, fico sempre sem comer, não tenho horas para comer, né? Então, eu acordo de manhã, acordo atrasada, não como, no meio da manhã não como, o almoço eu não como, aí chega uma hora do dia, 6 horas da noite, 7, chego desesperada. E adianta eu só falar que eu quero comer salada? Não vou, eu quero carboidrato. Por quê? Porque eu vou ficar com uma fome de energia, na verdade. O meu corpo está pedindo por aquilo que ele precisa. Eu despendi energia ao longo de todo o dia e não dei para ele.
Então chega uma hora, ele vai te pedir por isso. Só que daí ele te pede numa quantidade que você vai comer de uma forma muito maior do que deveria, no momento errado do dia, e o carboidrato errado que você vai comer. Porque daí não vai resolver eu falar pra você, ó, come a cenoura, ela tem carboidrato, ou come a beterraba, que tem carboidrato, ou come um pedacinho de mandioca. Não, vocês vão querer atacar um carboidrato de alto índice glicêmico, que tem o paladar doce, né, que vai cair com uma pedra aqui no seu estômago e vai dar aquela sensação de saciedade, porque ficou em jejum prolongado muito tempo, tá? Outra causa, a TPM, né? Então, por que na TPM a gente tem essa compulsão por açúcar? Porque quando a gente está na TPM, os 10 dias que antecedem a TPM, a nossa serotonina, que é o neurotransmissor que age a nível cerebral, que é aquele neurotransmissor da felicidade, do bem-estar, ele vai estar mais baixo. E eu comendo carboidrato, eu vou aumentar a produção de serotonina, tá? E eu vou conseguir ter esse relaxamento. Então, a justificativa para as mulheres que têm maior necessidade de comer o carboidrato, às vezes fala, eu passo super bem o mês, mas quando chega na TPM eu quero me matar de comer doce, eu não consigo me controlar, eu tenho compulsão por carboidrato, eu preciso comer doce, doutora. É porque a serotonina está mais baixa. Mas se eu me controlar todo mês, como eu vou explicar para vocês, vocês vão ver que a tua TPM vai ficar muito mais regular, não vai ter, né, tanto sintoma e vão ter menos vontade de ter o consumo de carboidrato. Vão regular muito mais isso. Mas isso, se vocês começarem a pensar, desde o primeira refeição do dia e durante todo o mês, tá? Outro problema grande é quando as pessoas fazem um consumo de dietas também desequilibradas. Oi, boa noite, Maiara, tudo bem? Desequilibradas sobre o ponto de vista de comer muito carboidrato refinado, muita gordura e pouca fibra. Muitos alimentos industrializados também. O que acontece com isso? Eu vou criar uma disbiose. O que é disbiose? Para quem me escuta sempre já sabe que é o desequilíbrio da microbiota intestinal. E aí eu vou fazer muita desregulação de hormônios de fome e de hormônios de saciedade. Eu vou desregular a grelina, que é um hormônio que vai dar fome, contra o PYY, que é o hormônio da saciedade, tá? Então, quando eu tenho desequilíbrio de microbiota por refeições, por alimentação de forma contínua desbalanceada, né? Pouca fibra, muita gordura, muito açúcar simples, que é aquele açúcar mesmo, que eu falei semana passada sobre açúcares adoçantes. O açúcar refinado, porque eu falei, não adianta vocês usarem adoçante e depois comer um bolo, se matar num bolo, num doce, num pudim. Não adianta, ali tem presença de açúcares, né? Então quem faz de forma contínua esse tipo de alimentação cria desbiose, desregulação de hormônios, fome e saciedade, e aí também vai cultivar fungos, né? Sabe que fungos se alimentam por doces. E essas mulheres que são abelhinhas ou formiguinhas, vamos dizer assim, elas vão comer muito açúcar, vão alimentar mais a produção de fungo, chega a ter até aquela síndrome fúngica, que vai dar mais condições de vocês terem candidíase, tá? E mais vontade do doce. Doutora Marco... Ah, oi Marco! Tudo bem? Olha meu neto aí, doutora vovó, que orgulho que eu tenho dos 4 netos e o Marco Antônio, ele sempre está presente nas minhas lives, porque ele adora me ver, né? A vovó tá morrendo de saudade. A partir de amanhã a gente já vai estar junto aí todos esses dias de carnaval, se Deus quiser. Um beijo, Marco, até, viu? Você tava lindo de fantasia hoje. Desculpa, mas eu tive que abrir essa exceção, porque não poderia ficar sem dar esse beijo no Marco Antônio, que é um dos meus netos queridos também, tá? Então, gente, como eu falei, o excesso de açúcar vai causar, então, a produção excessiva de fungo, com a síndrome fúngica, dando mais candidíase. E aí, mais vontade de comer doce, porque as bactérias, elas falam pela gente, elas sinalizam o que elas querem comer. E elas vão dar mais vontade para vocês comerem doces. Então, essas são as principais 7 causas que a gente tem, que faz com que vocês tenham mais compulsão por carboidratos. Bom, doutora, e aí, o que nós temos que fazer? Bom, deixa eu tomar água, porque agora vem as dicas. Ó, aguardem aí, ó.
Primeira dica, vamos começar a comer certo desde a primeira refeição do dia? Nada de ficar pulando refeição, gente. E comer certo significa ter carboidrato, proteína e gordura em todas as refeições. Mas é o carboidrato bom, aquele carboidrato de baixo índice glicêmico. E para a gente abaixar mais o índice glicêmico, a gente vai comer o carboidrato junto com uma proteína ou com uma gordura. Certo? Vamos supor, eu comi a tapioca de manhã. Vocês sabem que a farinha de tapioca, ela é carboidrato, ok? Muito bem, para mim abaixar o índice glicêmico dessa farinha de tapioca, que tem mais índice glicêmico até do que a própria tapioca, porque está na forma de farinha refinada. Eu posso colocar linhaça, eu posso colocar chia e posso colocar um recheio proteico, que pode ser um atum, que pode ser um ovo, que pode ser um frango. Aí eu já tenho as três coisas, ó, carboidrato da farinha, a gordura da linhaça e da chia e a proteína, por exemplo, do ovo. Então eu tô modulando o índice glicêmico e tô dando uma glicose devagarzinho para minha circulação. Entendeu, gente? Então aí eu já dei uma carga de carboidrato pro meu corpo, para ele começar a trabalhar no dia. Ah, e se não for tapioca? Pode ser fruta, doutora? Pode, lógico. E por que não consumir a fruta, um iogurte, tipo meio mamão, o iogurte e eu consumir uma colher de linhaça ou colher de chia ou umas amêndoas? É gordura boa. Então vamos colocar tudo isso e aí eu consigo modular essas refeições. Da mesma forma, ao longo do dia, gente, faça os lanchinhos intermediários. Então, no meio da manhã e no meio da tarde, principalmente à tarde, que é muito longa. Carboidrato com gordura. Então, já expliquei, ó. A Fagner tá falando, doutora, não sei mais o que fazer, a minha alimentação é completamente formada por carboidratos. Então isso tá errado, porque quanto mais carboidrato você come, mais você se vicia, mais dependente você fica pelo carboidrato. E se você come esse carboidrato de alto índice glicêmico, quem é alto índice glicêmico? O que é isso, gente? É aquele carboidrato que se digere de uma forma rápida, na forma de glicose na circulação, ele aumenta a glicemia. Se ele aumenta a glicose rápido, ele também vai aumentar a insulina. E aí a insulina faz o quê? Pega essa glicose e carrega para dentro da célula. E aí abaixa a glicose, aí te dá mais vontade de comer carboidrato, mais fome de carboidrato. Agora, se eu pego como um pouco de carboidrato junto com um pouco de gordura boa, que são sementes, ou a chia, ou a linhaça, ou azeite de oliva, ou óleo de coco. Então, se eu tiver esse tipo de gordura boa, ou então uma proteína, que pode ser frango, peixe, ovos, eu vou pegar essa glicose que está entrando e ela vai entrar devagarinho. Então ela não faz dar pico, ela vai nivelar a glicemia. E aí eu vou liberar um pouquinho de insulina e aí eu vou ter sempre os níveis médios de glicose no meu sangue. Não vou ter nem de mais e nem de menos. Porque toda vez que eu tiver de mais glicose ou de menos glicose, eu vou ter fome, eu vou gerar mais fome. E fome do quê? De carboidrato, tá? Deu para vocês entenderem? Então todas as refeições que vocês fizerem ao longo do dia, gente, tem que estar combinando um carboidrato. Ah, doutor, eu posso comer arroz? O arroz integral vai estar combinando aí com frango, com peixe ou com ovos, né? Vocês sabem que a carne vermelha é a mais esporádica de tudo, se vocês ainda comerem, né? E aí eu vou estar combinando com fibras, eu vou estar combinando com azeite de oliva. Então não precisa tirar o carboidrato, basta vocês terem controle na quantidade que vocês os comem, para vocês não gerarem compulsão, porque a restrição demais pode gerar compulsão. Que eu falei pra vocês, essas dietas muito restritivas, que só come salada e grelhado na hora do almoço, aí chega no meio da tarde e quer se matar de comer bolacha. Não dá, ou comer o chocolate, ou comer sei lá o que, qual outro carboidrato que a pessoa quer comer. Adiantou ter restringido demais no almoço? Não adiantou. Tá? Então, se eu comer uma fruta, eu posso comer um coco junto. Por isso que sempre eu faço essas combinações para vocês aprenderem que essas combinações não é por acaso que eu faço, é porque essas combinações, elas vão abaixar o índice glicêmico. Então, vou manter, o segredo é, gente, manter glicemia
sem estar muito alta e sem estar muito baixa. Manter insulina sem estar muito alta nem estar muito baixa. Por quê? Porque os extremos são ruins. Os extremos vão gerar fome, e fome de carboidrato. Não adianta essa hora vocês quererem dar um pepino ou comer um tomate, porque ninguém vai ter vontade de comer isso. Quando a sua glicemia baixar muito, vocês querem comer carboidrato, tá? Isso é uma grande verdade. Então aprendam a comer desde a primeira refeição do dia, fazendo esses lanchinhos com essas combinações. Oi, Vaz Galvão, né? Boa noite, linda. Os carboidratos causam esteatose hepática? Sim, Ediele, né? 68. Os carboidratos são os grandes causadores da gordura no fígado, mas os carboidratos ruins, que são aqueles feitos pelas farinhas, não é só farinha de trigo não, farináceos de uma forma geral. Excedir farinha de arroz, excedir farinha de mandioca, excedir farinha de milho, vai aumentar. Açúcar de uma maneira geral, muita massa, muito arroz branco, muito pão. Então tudo isso vai gerar um aumento de gordura, né? No fígado, criando a esteatose hepática, aumenta a triglicérides e vai aumentar então a gordura, não só abdominal, mas a gordura lá no seu fígado. Então, grande causador de esteatose hepática não é a gordura. Muita gente fala, mas eu não como gordura, mas come um monte de carboidrato, o que adianta? Aí não adianta nada, tá? Então, deu para vocês entenderem o que eu quero que você, como a refeição deve ser ao longo de todo o dia, para não causar picos de glicose, nem de insulina? Isso é uma grande verdade, vocês têm que saber. E fracionar. Então, cada 3 horas eu vou estar comendo. Não precisa ser religiosa, né? Ah, precisa comer cada... Eu não tenho fome. Então tá bom, mas não vai também desregular lá na frente, né? Às vezes, a pessoa não tem a fome de 3 em 3 horas. Então, vamos seguir aquilo que é considerável de forma individual. É importante a gente considerar a individualidade. Se ela almoça e fica bem 4 horas sem comer, e quando ela come aquele lanchinho controlado, que é tipo abacaxi com coco, ou então eu vou consumir um iogurte com, sei lá, com cereal, que pode ser um iogurte com aveia. Eu estou usando a proteína com carboidrato, também é legal. Então essas combinações, quando eu não tenho outra gordura, vocês já viram que eu até fiz uma junção aqui, biscoito de arroz, põe azeite de oliva, põe um óleo de coco, só não vai comer o biscoito de arroz sozinho, porque o índice glicêmico vai aumentar, entendeu? Mesmo sendo biscoito de arroz integral. Então, mas doutora, posso comer só uma fruta à tarde? O ideal é comer a fruta com a semente, porque só a fruta vai te dar fome rápido, né? Ela é carboidrato, mas vamos colocar uma gordura boa, vamos colocar uma proteína, que pode ser o iogurte, que pode ser um queijo para quem pode comer, ou então pode ser um whey protein, ou então eu vou comer um pão integral, ou um biscoito de arroz, mas com patê de atum, mas com patê de tofu, ou com patê de ovos, enfim, tudo isso que eu passo essas dicas para vocês, tá? Então isso é importante. Fora isso, gente, a gente tem que considerar alguns alimentos importantes para a gente modular essa situação de estresse, né? Então, de cortisol alto, isso também que eu quero colocar para vocês, diminuir essa ansiedade, porque a maioria das pessoas que descarregam tudo, essa recompensa no carboidrato, é porque elas são estressadas. Eu acabei de consultar agora uma paciente que ela foi muito didática, isso é muito comum ela falar, gente, eu tenho uma vida tão estressada que de noite, doutor, eu chuto balde, eu vou pro restaurante, eu como tudo que eu quero. Então assim, eu vou lá, eu como massa, não quero nem saber se aquilo me faz bem ou mal. É uma via de canalização, um meio de recompensa, é uma válvula de escape. E o carboidrato é isso. Por isso essa compulsão. As pessoas estão todas estressadas, então elas querem recorrer a alguma coisa que pelo menos naquele momento lhe dão prazer, mas não resolvem a causa, vão lhe dar mais problemas e mais tristeza e a vontade de recorrer novamente o dia seguinte pelo carboidrato. Tá? Olha o grande erro. Então, se vocês começarem a controlar essa alimentação desde a primeira, vocês vão ver que a compulsão, ela diminui muito, a fome melhora, vai melhorar a microbiota intestinal, vocês vão enriquecer essas refeições sempre com fibra, vegetais, legumes. Vocês verem que não é aquela miséria que vocês comem, né? Tipo assim, come 2 florinhas de salada. Toda vez que eu posto, é muita salada, é muito legume. Por quê? Porque eu tenho aí o ácido fólico,
é importante para mim promover a síntese de serotonina. Então os vegetais verdes escuros são excelentes. Está na couve, está no brócolis, está no espinafre. Nos vegetais verdes escuros a gente tem muito ácido fólico. Rúcula, agrião, eu quero que vocês consumam isso. Outro nutriente super importante para diminuir a ansiedade é o magnésio. Então o magnésio, gente, ele diminui a ansiedade, ele deixa a gente mais relaxada, mais calma. Boa noite, doutora, já estou com meu cardápio em mãos. Muito obrigada, com a certeza que minha vida a partir de agora será da Ai, que legal! Aí, isso mesmo, aí, uma paciente que eu atendi. Só que eu não... é verdade. É isso mesmo. Ela é um doce, uma seguidora que eu atendi ontem e já tá com o cardápio na mão. Tá vendo como eu, trabalho rápido? Isso aí. Eu também adorei te conhecer, espero que você faça tudo direitinho, tá bom? E tenha ótimos resultados. Bom, gente... Então o magnésio, ele diminui a nossa ansiedade, a gente é muito, quer fazer tudo, ainda mais a mulher que quer abraçar hoje tudo, ela quer ser a melhor em tudo. Enfim, a gente não é que quer ser, a gente precisa ser, é diferente. Um grande eixo da casa é filho, marido, trabalho, quer se arrumar, quer fazer exercício. E aí a gente às vezes fica muito ansiosa e aí acaba recorrendo aos doces por conta disso. E alimentos ricos em magnésio te ajudam demais. Quem são eles, gente? As sementes, por isso que em todo lugar eu ponho semente. Façam farofa de semente, castanha, nozes, amêndoas, dá aquela triturada no mix e jogam aí nas frutas, jogam no iogurte, jogam nas bebidas vegetais, né? Fica super gostoso. Então dá pra gente comer sempre com controle, mas elas são ricas em magnésio. A banana é rica em magnésio e além do que, a banana é rica em B6. Então se há uma fruta que diminui muito a ansiedade, é a banana. Então... essa vitamina que eu fiz pré e pós-treino, ela também pode ser muito bem-vinda num momento de ansiedade. Se eu juntar a banana aí, se eu juntei a linhaça, são sementes, amêndoas, então isso ajuda bastante. A canela diminui muito a vontade do doce, que algumas especiarias também que eu vou falar para vocês. Além disso, o que tem magnésio também demais são os grãos, né? O grão de bico, feijão branco, ervilha, lentilha. Então vamos colocar isso, abóbora, batata doce, todos os tubérculos que nascem debaixo da terra são riquíssimos em magnésio. Doutora, tenho cisto no ovário, passo muito tempo sem menstruar, o que faço? Aí é uma desregulação hormonal, tá? A gente tá falando sobre a questão da compulsão por carboidratos, tá bom? É uma coisa bem específica, me chama no particular que eu te explico. Tudo bem, a gente vai ter que controlar mais a questão hormonal. Oi, Patrícia! Oi, gente, sonoleca, né? Boa noite. Então, vamos lá. Ácido fólico, magnésio, falei pra vocês, a B6, vitamina B6 que tá presente muito na banana. A banana não é só rica em potássio, tá no atum, tá nos ovos, tá no frango. Então, vitamina B6 não pode faltar. Triptofano, que é um aminoácido que muita gente conhece, que é precursor da serotonina, ele forma a serotonina. Então, esse aminoácido, que é a menor partícula de uma proteína, por ser proteína, está tão presente, muito presente nos grãos e também nas proteínas animais, no frango, no ovo, nos peixes. Então, vamos comer todas essas proteínas de uma forma controlada, lógico, porque elas também têm muito triptofano, que aumenta a produção da serotonina. Além disso, o abacate também é ótimo para aumentar a triptofano. Os alimentos ricos em cromo também são ótimos, porque eles vão ajudar na metabolização de todos os carboidratos, né? Então aí a gente tem os frangos, os frutos do mar. E além disso, os alimentos ricos em fenilalanina, que também é outro aminoácido que ajuda muito a gente a melhorar a dopamina, que é um outro neurotransmissor que dá essa sensação de recompensa, de bem-estar, que modula o cortisol, que está muito presente no brócolis, na abóbora. Olha aí, gente, tudo coisa que vocês gostam. Olha que riqueza de nutrientes eu tenho. Nos frangos, no arroz integral, tem muito fenilalanina, que é importante a gente estar consumindo. E também a gente tem algumas especiarias. Então, canela diminui muito a vontade do doce, é bem bacana. O cravo da Índia, além da canela. E o ginseng,
Panax, ginseng e rhodiola eu uso demais para modular cortisol. Então o cortisol não pode estar baixo, porque senão a gente não tem essa força, esse enfrentamento durante o dia, mas também não pode estar alto, porque senão ele vai estressar a gente demais, vai levar a fadiga, vai dar essa compulsão por carboidrato. Então a gente faz também muito a suplementação, eu faço de rhodiola rósea e o Panax ginseng. São 2 suplementos que a gente usa para modular cortisol e, consequentemente, vai aí diminuir a compulsão por carboidratos, porque eu estou cuidando da causa, modulando o cortisol. Além disso, a gente também pode fazer os suplementos, isso eu estou falando de alimentos, porque é para vocês, porque vocês não vão poder suplementar só por um profissional. Eu também suplemento magnésio, vitamina B6, o ácido fólico. Às vezes a paciente ela precisa numa quantidade maior, só pelo alimento ela não consegue ter, embora eu incentive sempre o alimento. Aí então eu faço a suplementação, né, de todos esses alimentos que aumentam bastante, que melhoram bastante a ansiedade e diminuem a vontade do doce. Além disso, a gente tem ainda a gimena silvestre, que diminui muito a vontade e a compulsão por carboidratos, né? E a grifônia também é uma outra planta que diminui a vontade de doce. Mas tudo isso, gente, só tô dando uma pincelada aí para vocês porque é suplemento, mas para vocês saberem que também isso existe e a gente, quando precisa recorrer a isso para poder ajudar o paciente num primeiro momento, a gente faz, tá? Então a suplementação a gente às vezes é bem-vinda por conta disso. A Verônica disse: doutor, eu faço muita dieta restritiva a vida toda, não consigo perder peso mais. Por quê? Porque às vezes você diminuiu tanto o seu metabolismo, comendo tão pouco, que você já chegou a uma adaptação. E aí a gente tem que mudar a estratégia para você começar a ter respostas. Eu sempre digo uma coisa, Verônica, a alimentação não pode ser sempre a mesma, essa monotonia, sempre comer pouco, não é assim, a gente vai ter que ir mudando, tem que pôr de tudo um pouco de acordo com a necessidade de cada um. E é melhor às vezes você gastar mais do que comer menos. Por isso que eu falo para vocês, gente, exercício físico. Por quê? Porque o aumento do gasto calórico vai ser maior e às vezes você não precisa se restringir tanto e ele ativa o metabolismo e vai te ajudar na perda de peso. Além disso, gente, a gente vai ter o benefício também do exercício físico, já que eu estou falando da compulsão por carboidratos, nessa questão. Porque a hora que eu me ponho a fazer exercício diariamente, eu vou controlar mais a minha vontade de comer doce. Porque o exercício aumenta a serotonina, aumenta a dopamina, ele vai dar pico de cortisol, mas ele controla o cortisol. Tá? Porque ele vai diminuir a nossa ansiedade, vai diminuir um pouquinho mais esses picos emocionais. A gente vai ter mais autocontrole emocional. Então eu não vou precisar recorrer mais a carboidrato a partir do momento que eu introduzir o exercício na minha vida frequente. Né? Então, se eu posso fazer de manhã, ou se eu posso fazer à tarde, muito paciente que tem compulsão por carboidrato à tarde, eu peço para fazer um exercício justamente nesse horário, para ele sair de cena, para ele ir lá na academia, ou vai caminhar ao ar livre, e aí ele deixa de comer o carboidrato, porque ele está fazendo exercício físico, e ele consegue voltar mais tranquilo, né? E aí não precisa recorrer ao carboidrato. É uma das maneiras da gente poder controlar melhor isso. E em contrapartida, gente, a gente tem que evitar o uso abusivo da cafeína, porque eu falei para vocês que café, chá mate, chá preto, os refrigerantes que tem cola, né? Que vocês já sabem qual eles têm muita cafeína e vão desregular o cortisol. Isto se a causa da compulsão por carboidrato for a desregulação desse cortisol, tá? Então, já tô dizendo isso. Agora, também a gente pode ter aqueles alimentos emergenciais, tipo assim, bom, então o que eu faço, doutora, quando eu tenho essa vontade de comer doce, para mim não comer carboidrato ruim, né? Já expliquei como baixo índice glicêmico, mas aí quais que eu posso ter, então, às vezes em casa para melhorar, para me matar essa vontade do doce? O chocolate amargo quantas vezes podemos comer carboidrato por dia? Vocês podem comer carboidrato no café da manhã, no almoço, no jantar. Vocês podem até comer o carboidrato via fruta, não precisa ser necessariamente arroz,
tá? E eu acredito, essas pessoas que têm essa compulsão, eu também coloco, ou até mesmo a fruta ou cereais, carboidrato de índice glicêmico baixo, nos lanches intermediários, no meio da manhã e no meio da tarde. Então dá para comer um pouco de carboidrato em toda a refeição. Se você comer a cenoura ou a beterraba, você também já está comendo um pouquinho de carboidrato. Se você comer um grão, você também está comendo um pouquinho de carboidrato. Né? O feijão, ervilha, lentilha, feijão branco também tem carboidrato. Então a gente pode colocar o carboidrato em todas as refeições do dia, desde que a gente coma carboidrato bom, de baixo índice glicêmico, tá? E combinado com proteínas, combinado com gordura e combinado com fibras, tá? A Edileide também falou, fala sobre gordura no fígado, pode ser adquirido pelos carboidratos? Sim, acabei de falar que sim, eu acho que eu já te respondi isso, né? Oi, Vilma, tudo bem? Boa noite. A Patrícia tá falando, arroz integral pode comer todo dia? Eu não aconselho, embora arroz integral dá para comer, é um cereal muito melhor que o arroz polido, é lógico, né? Ele tem também fibras e tem a parte de proteínas de complexo B, vamos dizer assim, um pouquinho aí na casca, ele preserva mais nutrientes. E tem aí, como eu falei para vocês, a fenilalanina, que é um precursor aí da dopamina e controla cortisol, mas não precisa comer todo dia. Pode comer um dia mandioca, outro dia batata doce, outro dia pode comer um milho, outro dia vocês podem comer um inhame, outro dia vai comer um grão. Então vocês podem ver abóbora. Olha quanto carboidrato que eu posso aí diversificar todos os dias. Então não precisa comer arroz todo dia, né? Porque senão fica monótono e só vou ter o nutriente do arroz e não dos outros alimentos, tá? E gente, sempre tenham aquele kit de emergência em casa. Então fruta desidratada, tipo damasco, ou então cranberry, ou uma uva passa. E aí vocês podem conciliar isso com nozes, amêndoa, castanha do Pará. Comendo isso junto, ó, gordura boa com carboidrato. Mesmo que seja carboidrato de fruta desidratada, que tem mais índice glicêmico alto, eu estou modulando com gordura. E aí eu posso fazer o consumo. E aí isso vai matar a vontade do doce. Outro dia ainda eu postei o coco fresco com um pouco daquela pasta de avelã com cacau forte que tem, tá? De uma empresa aí famosa para vocês, que é muito gostoso também isso. E se eu pegar o coco com uma ameixa preta, também é legal. E se eu fizer um creme de abacate por nibs de cacau, também dá para fazer. E se eu pegar uma banana e fazer uma farofa de amendoim, ou então uma banana assada com canela, também é legal. E se eu fizer um muffins, aquele muffins de chocolate, por exemplo, com cacau orgânico, aveia, se eu colocar um xilitol aí, fazer um bolinho. Tem várias receitas que eu passei para vocês. E também aquela panqueca rápida de banana que muita gente adora comer de manhã. É legal, ela tá misturando várias coisas aí importantes para o meu organismo. E aí eu tô dando essa sinalização de comer o carboidrato para não ficar na compulsão. Eu não tô fazendo aquela restrição severa. Se eu juntar nessa panqueca rápida, quem não sabe aí, ó, que eu vou explicar. Uma banana, um ovo, uma colher de aveia e canela. Oi, Ju, tudo bem? Minha filha querida aí, ó, minha companheiraça aqui, uma super nutri aí, Juju, aí, um beijo pra você, filha. Veja bem, se vocês misturarem tudo isso, tem gente que nem adoça, ou se não põe um pouquinho do xilitol, ou vai pôr um pouquinho do açúcar de coco, enfim, aí mistura isso, faz uma panquequinha, fica uma delícia isso daí, e vai matar a vontade do doce. Então dá para fazer também iogurte batido com fruta e gelatina sem sabor? Dá, vamos fazer a manga, vamos fazer um creme de manga com coco fresco. Então eu tenho N receitas, inclusive ó, nesse livro aqui que eu fiz de TPM, né, vocês sabem que a mulher, como eu acabei de falar, uma dos momentos que vocês têm compulsão por carboidrato é na TPM. Então eu fiz várias opções de receitas aqui, de sobremesas super legais para vocês, para matar a vontade do doce, com todos esses nutrientes que eu falei para vocês, que são importantes, tá no dia a dia de vocês. Não é comer uma vez e esquecer. E aí ter, então, de repente, esses kits emergenciais. Né? Para paciente que não tem mais preguiça, eu falo para ter um pedacinho de chocolate amargo. Então, na hora da vontade, vamos comer aquilo. E, gente, começar a exercer o autocontrole. Quando às vezes você se restringe demais, então às vezes o paciente vem e fala, eu tenho compulsão por carboidrato. Doutora, posso comer o chocolate?
vou pôr um pedacinho de chocolate, eu ponho sempre com uma fruta ou com uma castanha, nunca uso o chocolate sozinho, ou então com abacate, que eu acabei de falar com você, para vocês. Então ele vai começar a ficar confortável, ele sabe que ele pode comer naquela quantidade com aquela combinação, e aí ele começa a parar de ter compulsão. Por quê? Porque ele vê que ele não é um ET, né? Tipo, não é uma pessoa que tem que ser diferenciada, né? Alimento também é prazer. E se vocês exercerem esse autocontrole, escolherem, fizerem essas opções melhores para vocês, vocês podem comer esse tipo de carboidrato, não vai faltar glicose, não vai faltar a produção desses neurotransmissores no seu cérebro. A gente consegue modular esse cortisol, consegue modular essa glicemia e não gerar essas compulsões, principalmente à tarde. E, gente, vamos controlar essa questão do estresse, né? Vejam o que está estressando vocês, o que está deixando vocês ansiosas, o que está deixando vocês tristes. Então vamos resolver a causa e não recorrer à comida, porque daí vocês vão intensificar o problema e vão, como disse, não vão resolver e vão piorar o problema. Posso fazer os alimentos com azeite? Sim, Kênia. Ou azeite de oliva, ou então o óleo de coco. São as duas gorduras que eu sempre recomendo para vocês estarem utilizando para fazerem alimentos, embora não seja o tema de hoje. E aí a Juliana tá falando assim, proteínas de qualidade, né? É lógico, proteínas de qualidade, né? Proteínas magras, é o frango, são os ovos, né? Se possível orgânicos, caipiras, um frango sem a pele, podemos consumir, um peixe de boa qualidade, que também vocês sabem que é legal. Se vocês quiserem também, as proteínas vegetais também são interessantes, que eu falei que são importantes, seja o feijão branco, o grão de bico, a ervilha, a lentilha, isso acalma muito, dá saciedade, mata a vontade de doce também, porque tem um pouco de carboidrato e já tem proteína, né? Então tudo isso, gente, mata muito a vontade do doce, essas sobremesas todas. Então lembrem de tudo isso que eu falei pra vocês. Essas frutas que eu sempre ensino em compota, tipo fazer... Ontem mesmo, a Juliana tá aí, ó, de prova, né? Que nós comemos isso hoje, depois do almoço a gente comeu um pouquinho, né, Ju? Ela compartilhou comigo, a gente almoça sempre juntas, olha que privilégio, né? E aí, eu fiz o abacaxi, aquelas pontinhas de abacaxi, eu piquei eles, pus coco fresco, temperei com óleo de coco e canela, e aí eu grelhei isso, gente. E fica uma delícia, vocês podem comer quente. Ó, até me deu água na boca, né? E aí, vocês podem comer isso, fica super gostoso, quente ou frio. Mata a vontade do doce. Vocês podem fazer isso, a compota de pera, a compota de maçã, um doce de abóbora. Olha quantas possibilidades. Então, parem de recorrer e achar que só tem aí que comer esses doces tradicionais. A gente tem muitas coisas hoje legais para serem feitas, por isso que eu tenho todos os livros de receitas, por isso que os meus posts eu sempre coloco receitas para vocês semanalmente, né? E tô aqui sempre para ajudar vocês, para vocês poderem sanar esse problema de vez, tá? Pão, nunca sozinho. Olha aqui, alguém tá falando de pão. Ah, pão. Ah, tem vários pães hoje, fits, pães low carbs, que dá para fazer. A gente tem os nossos cursos também falando em pão low carb, que a gente tem o módulo low carb, que é só para comida de baixo teor de carboidrato, mas não deixa de ter o carboidrato, tá? Então é legal, porque vocês têm tantas possibilidades, dá para fazer o pão caseiro, facinho, com farinha de amêndoa, com farinha de aveia, vai depender muito do gosto de vocês, das possibilidades de vocês, né? A gente pode fazer um pão de abóbora também, né? Então muffins de abóbora, olha quanta coisa legal que dá para vocês fazerem. É que eu durmo pensando em alimentos e acordo pensando em alimentos, então para mim é muito fácil estar colocando isso para vocês. É o meu dia a dia, fazer cardápio. Eu faço quantos mil eu já fiz aqui na minha vida e faço diariamente, e cada cardápio é um novo cardápio, é um novo paciente, é uma nova história, e eu tento sanar esses problemas. E a gente sabe, e eu acredito piamente que vocês colocando isso em prática, junto com algumas outras coisas que eu vou acabar de falar, vocês vão parar com essa compulsão por carboidrato. Parem de comer carboidrato errado, parem de fazer esse jejum prolongado, essas dietas extremamente restritivas, pobres em nutrientes,
né? Vamos controlar essa questão do estresse, vamos modular o seu cortisol, por isso que dormir direito também é importante. Quem não dorme não controla cortisol. De chá, gente, eu vou orientar muito para vocês o chá de camomila, melissa e o mulungu, é excelente. Além do própolis, que é bem legal e com camomila, tá? Vocês podem até pingar a gotinha de própolis junto com camomila. São os chás mais calmantes que regulam o nosso cortisol aí, então vocês podem estar fazendo antes de dormir, tá? Que é bem bacana. Olha, minha prima da Itália. Oi, Maria Tereza. Um beijo grande aí pra você e pra minha tia, viu? Amo de paixão. Aí, isso aí. Gente, a Patrícia tá perguntando, ovos de codorna, quantos pode comer por dia? Gente, ovo de codorna, em média, de 4 a 5 ovos de codorna dá um ovo de galinha, tá? Então, pode ser consumido nessa quantidade. E sempre variando, porque eu já falei que comer demais o mesmo alimento, vocês podem ter problemas de intolerância futuras aí. Então vamos lá, né? Vamos sempre fazer variedade na alimentação, diversificar. Então, gente, a meditação é importante, yoga, pilates para modular essa situação de estresse, fazer os exercícios que eu falei, respiração profunda também vai controlar muito a ansiedade de vocês. Sentam, fechem os olhos, apaga a luz, respirem que vocês vão conseguir controlar essa situação, né? A mulher, ela precisa ser um pouco mais egoísta, né? Eu vejo que as mulheres são muito doadoras, a gente se doa o dia inteiro e às vezes a gente acaba compulsionando por essa questão. Então, cuidado, vejam seus limites, né? Vejam quando vocês estão excedendo o que vocês podem fazer durante o dia para não chegar a ter esses picos de estresse, chegar a se descontrolar e se descuidar e prejudicar a saúde de vocês. Porque o maior problema de tudo isso, da compulsão por carboidrato, gente, é a questão de atrapalhar toda a saúde, né? Ele vai desregular tudo. Então não é só a obesidade, a ter diabetes, a hipertensão arterial, né, esteatose hepática, então ela vai ter mais TPM, ou quem está na menopausa vai piorar os sintomas, então vocês vão ter muita mais problemas de doenças cardiovasculares, e isso tudo se vocês não controlarem a compulsão por carboidratos, tá? Então só vão gerar problemas de saúde, né, e autoestima baixa, uma coisa é consequência da outra. Então, pensamento positivo, tá? Vocês conseguem, né? Isso é importante. A mente fala, rege o nosso comportamento. Então, querer é poder, sim, né? Fazer os exercícios físicos e assim, não vá a lugares que vocês já sabem que tem esses carboidratos com muita fome, né? Porque com fome a gente não consegue se autocontrolar tão bem, né? A gente não nasceu para passar fome. Então, vai numa festa, come um pouquinho antes em casa, já sabe, festinha de criança, né? Cuidado com isso, porque senão com fome vocês não vão resistir. E aí a Edilene tá falando, sem comer carboidrato, sem glúten. Quem não pode o glúten, não vai comer carboidrato com glúten. Sempre que podemos, a gente vai evitar a questão do glúten, que eu já falei que é uma proteína inflamatória. Por isso que não tanto doces, mesmo essas panquecas ou os bolos, sem trigo, tá? Que de preferência, viu? Eu prefiro que não coma. Mas também não adianta não comer glúten e comer um monte de carboidrato refinado, cheio de outras farinhas, tá? Aí não vale a pena. Pão integral, mas não é pacote inteiro, viu? É isso mesmo. É comer uma fatia com proteína, com gordura boa, isso aí. Oi, Sil! KKKKK, sou eu, olha aí, é? Então, ó, devagar, hein? A restrição demais leva, então, a compulsão à noite. Então, vamos buscar aí causas para controlar esse estresse, hein? Não quero. Vai fazer exercício, vai caminhar, que você vai ver só como passa tudo isso no final da tarde. Quem comeu a cada 3 horas mantém o nível de insulina alto, mesmo comendo carboidratos bons? Não. Se você comer carboidrato bom, lógico, tudo isso tem que ser avaliado, gente. É o carboidrato com a proteína boa, a gente vai regular cada vez mais a insulina com a glicemia, tá? Controlar a microbiota intestinal, porque às vezes a resistência à insulina vem da disbiose intestinal. Então, Helene, a gente tem que avaliar, mas o que a gente sabe e pretende é que você controlando os seus níveis glicêmicos, comendo carboidrato bom, a gente também vai começar a controlar a insulina, tá? Então, gente, é isso, é mudar o estilo de vida como um todo. É pensar que a gente
não quer tirar o prazer de se alimentar, que de vez em quando todo mundo pode comer um carboidrato sim, mesmo sendo aquele brigadeiro que vocês curtam, ou sei lá o que, ou sorvete, ou chocolate que não seja cacau 70%, mas isso bem às vezes esporádico, se há uma necessidade muito grande. Mas no dia a dia de vocês, se cuidem, comecem a pensar em tudo isso que eu falei hoje, que vocês vão ver que essas compulsões vão ser reduzidas, tá bom? Então, dormir bem, né? Comer bem, fazer os exercícios e ter um sono reparador, né? E pensamento positivo. Isso é importante, tá? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Essa live vai ficar por 24 horas no ar, né? E depois ela vai no canal do YouTube, então, que a gente grava e vocês vão poder assistir quantas vezes quiserem, tá? Perguntas, Rosana, sim, tudo verdade. Prato cheio de salada. Oba, Kenny, olha lá, legal. Depois que almoça, essa ansiedade. Ah, e lembra que eu falei do vício? Tem paciente que fala assim, acabo de almoçar, morro de vontade de doce. Se não tiver... passa um dia sem, passa o outro sem, esquece, vai lá, escova o dente e sai de cena, né? Vai fazer alguma coisa que passa a vontade do doce. Você é fera, doutora, olha que legal. Aí... Boa noite. Bom, gente, quantas porções de fruta? De 3 porções de fruta é uma média legal, tá, Lene? Frutas variadas ao longo do dia. Estou amando as informações, obrigada. Magnésio, qual alimento tem magnésio? Os grãos e as sementes, principalmente, e a banana, falei pra vocês. Semente, castanha, nozes, amêndoas, feijão, ervilha, lentilha, os tubérculos, que é a batata doce, inhame, abóbora, tudo isso tem muito magnésio. Olha que legal, vai ficar mais relaxadinha aí. Bom, gente, é isso, porque senão vai estourar aí o meu tempo, tá? Um beijo no coração de cada uma. Quem eu não conseguir responder, vai lá, me manda a pergunta que eu respondo assim que possível. Um bom carnaval para todas, mas eu ainda vou falar com vocês ainda no carnaval, antes do carnaval, tá? Mas até a próxima semana, até a próxima live. Fique com Deus. Obrigada. Desculpe do meu desabafo, talvez, não sei se é assim que eu posso chamar, do início então dessa live, né? E essa live então é dedicada à pessoa que me pôs no mundo, uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheci, que se hoje eu tô aqui e se eu sou quem eu sou, eu devo muito a ela, a minha mãe, tá? Um beijo.